Mais uma questão. Segundo especialistas em situações estressantes, do convívio familiar, no trabalho, no trânsito ou na escola, respirar profundamente oxigena as células cerebrais e ajuda a tranquilizar o indivíduo. O oxigênio absorvido na respiração é utilizado na oxidação controlada de glicose para a obtenção de energia necessária ao funcionamento da célula, processo representado de maneira simplificada pela equação química. Aí aqui a gente tem C6H12 igual a O6, reagindo com 6 mols de oxigênio, formando 6 mols de CO2, água e energia. Letra A. 1 mol de glicose possui massa correspondente a quantos mols de água? Então, aqui a gente vai relacionar, na verdade, a quantidade de mol dessas substâncias, quantidade de massa dessas substâncias, tanto da glicose quanto da água. E para a gente poder ter uma relação ali. Então, vamos pensar o seguinte. Nós sabemos, né, que nessa questão aqui a gente pode fazer o seguinte. Vamos calcular, na verdade a gente não vai olhar para a reação agora, a gente vai calcular a massa molecular do C6H12O6, então a gente vai calcular lá C6H12O6, então vai ser 6 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, que vai ser 1, mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Isso daqui vai dar um valor de 180 gramas por mol. A massa molecular da água, eu vou calcular também, vai ser 2 vezes 1, mais 1 vezes 16. Isso aqui vai dar um valor de 18 gramas por mol. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a relação em massa das duas substâncias, né? Então, para descobrir quanto em massa eu tenho em água, o que eu vou fazer? Então, vou ter lá 180 gramas, nesse caso, dividido por 18, que vai ser igual a 10 mols, né? A relação 10 mols a relação. Letra B, considerando as informações do enunciado e admitindo que o oxigênio se comporta como gás ideal, determine a massa e o volume de oxigênio necessária para a oxidação completa de 3,6 gramas de glicose na CNTP, baseadas nas etapas de cálculo. Bom, a questão é que ela nos solicita duas informações, né? Ela pede a massa e o volume de oxigênio. Então, a gente vai relacionar aqui a massa, aliás, a massa, né? O mol da glicose aqui, depois a gente vai transformar em massa, e os 6 mols de oxigênio aqui. E aí, para a gente relacionar a massa da glicose com a massa de oxigênio, a gente precisa calcular a massa molecular do oxigênio, né? Porque da glicose a gente já calculou na questão anterior, então a massa molecular do oxigênio vai ser 2 vezes 16, e isso vai ser igual a 32 gramas por mol. E o que nós vamos fazer? E aí a gente sabe que 1 mol de glicose tem 180 gramas, então 180 gramas de glicose está para 6 vezes 32 gramas de oxigênio. Então, quando a gente tiver 3,6 gramas de glicose, nós vamos ter X vezes a quantidade de oxigênio. Então, X vai ser 3,6
vezes 6 vezes 32 dividido por 180. Fazendo esta conta aqui, a gente vai achar um valor de 3,84 gramas de oxigênio. Ó, 180 gramas de glicose irá produzir 6 mols de oxigênio. Em termos de volume, vai ser 6 vezes 22,4 litros de O2. E aí eu quero saber, quando eu tenho 3,6 gramas de glicose, qual seria ali a quantidade em volume. Seria, vamos chamar de Y, então Y seria 3,56 gramas vezes 6 vezes 22,4 litros, dividido por 180. E esse valor aqui vai dar 2,7 litros de O2. Essa seria a resposta.